Você já parou para pensar em quantas experiências você já viveu nesta vida? Algumas experiências foram boas, algumas experiências foram desagradáveis, algumas experiências foram emocionantes, algumas experiências foram sofríveis, algumas experiências que você gosta sempre de relembrar, porque aquilo te faz bem, mas outras experiências que você não quer lembrar nunca mais, porque aquilo te machucou muito. Na vida cristã, você também já viveu muitas experiências com Deus, experiências que levaram você mais perto de Deus, experiências que você viu claramente Deus agir em uma determinada situação, uma experiência em que você viu claramente também a presença de Deus através de uma circunstância. Nós podemos dizer que todos nós temos algo a dizer sobre nossas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, experiências com Deus. Experiências com Deus não devem acontecer em nossa vida somente uma vez, ou em alguma ocasião especial. Experiências com Deus, elas devem acontecer em nossa vida continuamente. Pessoas que servem a Deus precisam viver a cada dia, a cada momento, constantemente, experiências com Ele. Pessoas que buscam a Deus sempre terão experiências com o Senhor. Para falar sobre esse assunto, nós vamos observar a pessoa de Abraão. Abraão viveu muitas experiências com Deus, mas a experiência que mais marcou a vida de Abraão, com certeza, foi a experiência que ele teve de fé com Deus. Por isso que ele é conhecido por todos nós e através da Bíblia como o pai da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós podemos afirmar que a fé é deixar de confiar em nossos recursos para confiar nos recursos que vêm de Deus. Vale a pena lembrar que também para a fé estar presente, a atitude também precisa estar presente. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela está presente, você também tem que ter a atitude que condize aquilo que você está dizendo a respeito da fé. Abraão teve uma experiência fantástica com o Senhor, uma experiência muito forte com Deus, que nos deixou muitas lições que nós vamos aprender essa noite. Deus lhe chama para viver experiências com Ele. Quem serve a Deus precisa viver constantemente experiências com Deus. São essas experiências que nos colocam de pé. São essas experiências que nos garantem a esperança. São essas experiências em oração para continuar acreditando, buscando a provisão do Senhor. Quem está disposto a andar com Deus vai viver essas experiências. Algumas experiências poderão requerer a sua fé, requerer a sua coragem, requerer sua perseverança. Experiências vão requerer o seu tempo, a sua energia, os seus recursos. Outras experiências ainda vão requerer de você a paciência, a fidelidade e talvez as suas lágrimas. Mas a verdade é que é melhor você ter experiências com Deus do que melhor é você ter experiências com Deus do que experiências com o diabo. E nessa experiência com Deus de Abraão, nós vamos observar alguns momentos que ele viveu nessas experiências. Por isso, abra sua Bíblia em Gênesis, no livro de Gênesis. Deixa sua Bíblia aberta. Gênesis. Nós vamos para o primeiro momento, que é o momento do chamado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Então, nessa experiência com Deus, Abraão viveu um momento do chamado. O que diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5? Diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão recebeu o chamado para ser um homem usado por Deus. Deus faria de Abraão pai de nações. Deus faria de Abraão pai de multidões. É só você observar o que diz o versículo 2, é claro: farei de você um grande povo. Deus estava chamando Abraão para uma vida de grandeza e não uma vida de mediocridade. Nós não servimos um Deus da escassez, mas nós servimos um Deus da fartura. Então Deus começa a chamar a Abraão: Abraão, sai da sua terra, eu vou fazer de você pai de multidões, eu vou fazer de você pai de nações. Irmãos, nós somos chamados para multiplicar, nós somos chamados para gerar muitos filhos, e as mesmas condições que Deus deu a Abraão, Ele dá a mim e a você. Chamados para a grandeza, nós fomos chamados para servir a Deus, e as mesmas condições que Deus deu a Abraão, Ele dá a mim e dá a você. Deus disse ainda a Abraão no versículo 2, você será uma bênção. Abraão recebeu aqui uma palavra profética de que ele seria abençoado em tudo que Abraão fizesse, aonde ele colocasse os seus pés, Abraão seria abençoado por Deus. Que chamado maravilhoso, que bênção de chamado. Todos nós gostaríamos de receber uma palavra profética assim, da parte de Deus, ou escutar em voz audível o Senhor dizendo para nós: olha, você será uma bênção. Irmãos, receber o chamado é fácil, receber o chamado é maravilhoso, mas o difícil, o desafio é pagar o preço que esse chamado envolve. Observe o versículo 1, que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu. Sabe o que isso significa, irmãos? Abraão deveria sair da sua zona de conforto. Aonde ele estava, talvez estava muito confortável, seus negócios estavam ali, seus amigos estavam ali, seus parentes estavam ali, mas agora ele é desafiado por Deus a sair da sua zona de conforto. Irmãos, sair da zona de conforto é um dos nossos maiores desafios. É um dos nossos maiores desafios. Acontece que todos nós fomos chamados. As pessoas confundem chamado como alguém que vai dedicar tempo a um ministério voluntário ou tempo integral. É isso, mas não é somente isso. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para servir a Deus, e se nós fomos chamados para servir a Deus, vai envolver a gente sair da zona de conforto. Nós fomos chamados para sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Nós vamos confrontar os valores do mundo, nós vamos confrontar o diabo, nós vamos confrontar nós mesmos e a própria carne. Nós somos chamados para sair da nossa zona de conforto e entrar na zona de confronto. Acontece que muitas vezes nós queremos esse chamado, e nós aceitamos esse chamado quando nós decidimos servir a Deus, só que a gente quer ficar na área de conforto, e quando vem as lutas, quando vem as tribulações, aí a gente começa a orar: Senhor, por que está acontecendo isso? Eu sou seu servo. Mas Deus nunca garantiu para nós que a gente ia ficar só na zona de conforto, que a gente ficaria livre das lutas. Ao contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse que a gente estaria longe das lutas, longe das aflições. Nós somos chamados para sair da zona de conforto. Ser chamado por Deus é deixar de viver para o mundo, é deixar de viver para si mesmo e viver para o Senhor. Isso é um chamado. Então não é só questão pastoral, questão missionária.
ou um ministério voluntário na igreja, é questão de servir mesmo a Deus. Quando você é chamado por Deus, você é desafiado a sair do mundo, deixar de servir ao mundo, deixar de servir a si mesmo, para servir a Deus. Então você sai da zona de conforto e entra agora para o exército de Deus, zona de confronto. Seja bem-vindo a ela. Por isso que muitos crentes entram em crise, porque vêm para a vida cristã com uma ideia errada, de que ele virá, pare de sofrer, sofrer nunca mais. Isso não existe na vida cristã. Você vai ter momentos de alegria, mas também vai ter momentos de muitas lutas e provações. Abraão teve esse momento do chamado. Muitos de nós queremos ter experiências com Deus, mas não estamos dispostos a sair da zona de conforto e passar tempo orando. A gente quer ser usado por Deus, quer ser instrumento de Deus, mas não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, esvaziar-se de si mesmo, para encher-se do Senhor. Agora veja, no versículo 4, o que Abraão fez depois que Deus falou para a terra dele. Partiu Abraão, como lhe ordenara. Irmãos, Abraão, ele não questionou, ele não negociou, ele simplesmente obedeceu. Abraão confiava tanto no Senhor, mesmo para que isso fosse necessário ele sair de onde estava. Ele confiava tanto em Deus, que mesmo que ele tivesse que sair da onde ele estava há muito tempo, deixar os seus negócios ali, deixar os seus familiares ali, seus parentes, ele deixava, porque ele confiava no Senhor. Deus nos chama a vivermos experiências com Ele. E em um dos momentos dessas experiências com Deus, pode acontecer o momento do chamado, do Senhor mexer com você e dizer: fulano, para que eu te chamei? Foi para fazer isso mesmo? Foi para ficar na zona de conforto? Foi para aceitar os valores do mundo? Foi para ficar como um crente agente secreto? Para que eu te chamei? Então, no momento do chamado, obedeça ao chamado de Deus e se posicione. Amém, irmãos? Segundo momento que nós podemos observar, o momento da promessa. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao versículo 17, diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então veja aqui, irmãos, nesse texto, que agora Deus tem uma promessa para Abraão. Deus promete a Abraão que muita terra, terra produtiva, terra fértil, terra da promessa. Versículo 15, o Senhor é claro quando ele diz a Abraão: toda a terra darei a você. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando você vive experiências com Deus, você tem muitas promessas que Ele tem para você conquistar. Quem tem experiências com Deus, desfruta das promessas que Ele tem para você. Abraão iria conquistar, com a ajuda do Senhor, muita terra, terra boa. Isso era o quê? Promessas na vida de Abraão. Agora entenda o que eu vou dizer para você. Pode ser que as suas promessas não estejam no lugar que você está. As promessas para Abraão não estavam naquele lugar. E pode ser que as promessas para você não estejam no lugar onde você está. Você tem que fazer algumas mudanças para que ela venha sobre sua vida. Para as promessas virem sobre a vida de Abraão, ele tinha que sair do lugar, ele tinha que mudar. E talvez você, para receber algumas promessas de Deus, você vai ter que fazer algumas mudanças, ou sair da onde você está.
É isso que está acontecendo nesse texto. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Deus tem muitas promessas a você e você precisa enxergá-las. Você precisa abrir os olhos e enxergar todas essas promessas. Talvez você já desfrutou das promessas de Deus na sua vida. Você conseguiu comprar o seu carro, você conseguiu comprar a sua casa, você conseguiu casar com uma bela mulher, com uma excelente esposa, você conseguiu casar com um excelente esposo, você conseguiu uma carreira de sucesso, mas meus irmãos, isso é só a ponta do iceberg, perto daquele que é o dono do ouro e da prata. Isso é só a pontinha do iceberg. Deus tem muito mais para você, para mim, para todos nós. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não estão desfrutando das promessas do Senhor, então tem algo errado aí. Porque Deus não é o tipo de pai que não deixa herança aos seus filhos. Se Ele é o dono de tudo, desfrutar disso também. Deus também prometeu a Abraão muitos descendentes. Olha o que ele diz no versículo 16. Sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Irmãos, é impossível você servir a Deus e não desfrutar das promessas. O que eu estou querendo dizer não é que você vai servir a Deus com essa intenção, mas é natural, quando nós servimos a Deus, quando nós temos experiências poderosas com o Senhor, é natural que as promessas do Senhor venham ao tempo de Deus sobre as nossas vidas. Isso é natural para quem a Deus, para quem busca a Deus, quem obedece a Deus, quem busca ter experiências com Deus. É natural que as promessas dele nos alcancem. Irmãos, Abraão tinha tanta fé nas promessas de Deus, que ele novamente saiu da onde ele estava, ele mudou de novo. Versículo 18, olha o que diz. Abraão mudou seu acampamento. Quando ele creu naquelas promessas, ele falou, eu vou ter que mudar daqui também, aqui não é estratégico, aqui também não é estratégico, eu vou ter que mudar. Então, perceba uma coisa que eu quero que vocês reflitam, o tamanho da fé de Abraão. Ele não media o tamanho da mudança que ele tinha que fazer, ele media o tamanho da promessa que ele iria receber. Amém, irmãos? Às vezes você está medindo só o tamanho da mudança, tamanho do esforço que você tem que fazer, tamanho do trabalho que você tem que fazer, e não está enxergando o tamanho da promessa que você vai receber. A gente está olhando só a mudança, só a dificuldade, só a luta, mas não estamos enxergando a promessa que está por trás de tudo isso. Por isso que Abraão não tinha problema em fazer mudanças na vida dele. O Senhor falava, sai daí, ele saía, vai para lá, ele ia para lá. Por quê? Porque ele colocava os olhos nas promessas que Deus tinha para ele. Às vezes nós estamos prontos, irmãos, para receber as promessas de Deus, mas não estamos prontos para fazer mudanças na nossa vida. E a gente precisa orar a Deus e pedir um coração aberto a mudanças, porque a vida é muito dinâmica, e a vida muda, e muitas vezes a gente precisa mudar também, tanto por fora como por dentro. Então a gente quer receber promessa, mas não quer fazer a mudança necessária na nossa vida, e às vezes essas promessas só virão com essas mudanças. E mudanças na vida, irmãos, vão exigir fé, vão exigir que você saia da sua área de conforto, da sua zona de conforto, vão exigir que você saia da sua segurança e faça as mudanças necessárias que o Senhor está pedindo. Deus nos chama a vivermos com Ele. Em um desses momentos, pode aparecer o momento da promessa, mas junto com a promessa, Deus vai pedir mudanças na sua vida. Então esteja com o coração aberto, atento e preparado para fazer as mudanças necessárias. Amém, irmãos? Terceiro momento, teve um momento agora, nessa experiência de Abraão com Deus, o momento da provação. Vamos andar mais para frente aí, Gênesis capítulo 22. Os 3 primeiros versículos, Gênesis 22, de 1 a 3. Diz o seguinte, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei.
Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Repare, irmãos, que Abraão viveu o momento mais difícil na sua experiência com Deus. Como eu disse, algumas experiências serão alegres, serão fascinantes, mas algumas experiências serão dolorosas. Então Abraão agora vive o momento mais difícil em sua experiência com Deus. É o momento da provação. Agora repare no texto que Deus já tinha mudado o nome dele. O nome dele já não é mais Abrão, agora é Abraão. Por quê? Porque Deus tinha falado que ele seria pai de multidões. Então Deus falou, esse nome não combina com você. Você não pode ser Abrão. Você é pai de multidões. Esse nome tem que ser Abraão. Então Deus já tinha mudado o nome dele aqui. Agora, veja bem. Deus falou para ele que ele seria pai de multidões. Agora, faz sentido uma pessoa que seria pai de multidões matar o seu próprio filho, sendo que o seu filho que ia gerar os seus descendentes? Faz sentido, meus irmãos? Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, que será o filho da promessa, que é Isaque. E Deus fala, olha, você vai ser pai de nações. Aí passa um tempo, Deus fala para ele, Abraão, é o seguinte, sabe aquele filho que eu te dei, Isaque, filho da promessa, que tanto você queria, em idade avançada eu te dei? Então, agora você vai pegar ele e vai sacrificá-lo. Irmãos, o Senhor estava provando a fé de Abraão. O Senhor estava provando os sentimentos que Abraão tinha para com ele. Pois Deus sabia o tanto que Abraão amava seu filho. Olha o que Deus falou, toma seu filho a quem você ama. Era o momento de Abraão mostrar a Deus o que era prioridade na sua vida. Aquele era o momento de Abraão mostrar a Deus o que era prioridade. Ou ele obedecia a Deus, ou ele obedecia a si mesmo. Agora, aqui que vem uma pergunta que é de pirar o nosso cabeção. Quando o Senhor nos pede algo que nós não estamos entendendo, a gente obedece a si mesmo? Quando o Senhor pede algo a você que não faz sentido, que você não entende, ou que você não concorde, mesmo assim você obedece? Para Abraão não tinha sentido ser pai de multidões e matar o seu filho. Para Abraão não tinha sentido quando ele recebeu uma palavra profética do Senhor dizendo, ó, você será uma bênção. Para ele não tinha sentido, puxa, é sinal de bênção eu matar meu próprio filho? Isso é sinal de ser uma pessoa abençoada? Não fazia sentido, meus irmãos. Agora, vamos ver o que Abraão fez? Versículo 3 desse mesmo capítulo. Olha Abraão partindo de novo. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Mesmo não fazendo sentido, mesmo não entendendo, mesmo talvez sendo contrário, porque se sou eu na vida de Abraão, se sou eu, Jean Bonfim ali na vida de Abraão, sabe o que eu ia falar? Eu ia dizer, essa voz que eu estou ouvindo aqui não é de Deus não. Deus fala que eu vou ser pai de nações, agora manda matar o meu filho? A voz do diabo, isso aqui não é voz de Deus não vou obedecer não. Deus falou que eu seria abençoado, agora matar meu filho, isso não é sinal de bênção não. Ó, essa voz que eu estou ouvindo, não é de Deus não. Mas Abraão tinha tanta intimidade com Deus, tinha tanta experiência com Deus, que ele sabia discernir a voz que ele estava ouvindo. Irmãos, a gente ouve muitas vozes, a gente ouve a voz do nosso coração, a voz da nossa carne, a voz das pessoas, a voz do diabo e a voz de Deus. E é a gente que decide qual voz nós vamos obedecer. E Abraão conhecia a voz de Deus. E o que ele fez? O texto diz, partiu a direção que havia indicado. Há ocasiões na vida que não fará sentido em nós obedecermos ao Senhor. Não fará sentido, mas a gente precisa continuar acreditando. A gente precisa acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Então, mesmo não fazendo sentido, eu continuo obedecendo. Faz sentido quando você está endividado, você pegar e tirar o dízimo e entregar ao Senhor? Lógico que não. Na cabeça de uma pessoa do mundo vai falar, poxa, é mais uma despesa, você tem que cortar a despesa. Mas há ocasiões na Bíblia, do Senhor, na vida cristã, que não fará sentido e a gente tem que obedecer. Abraão não questionou, ele obedeceu. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos numa determinada situação como essa, não entendendo, não fazendo sentido, a gente começa a questionar a Deus. A gente começa a questionar a Deus, resposta para depois então seguir em frente. Mas quando nós questionamos a Deus para requerer respostas, para depois a gente decidir, já não é mais fé, virou razão. Porque a razão é assim, a razão a gente espera ter as respostas e a gente, mas a fé não, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não. Então, quando a gente questiona demais e quer resposta demais para querer obedecer a Deus, a gente quer agir pela razão e não pela fé. E aí a gente não vive uma vida cristã sobrenatural, a gente vive cristã sempre agindo baseado na razão e nunca na fé. Só que aí, meu irmão, minha irmã, você não está agradando a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a gente não agrada o Senhor, quando a gente age dessa maneira. Abraão não questionou, ele abandonou o natural para viver o sobrenatural. Tem muito crente que só está andando natural, não vê milagre, não vê cura, não vê resposta de oração, porque só anda no natural. Vai decidir alguma coisa, fica questionando, para depois obedecer a Deus. Não toma um passo de fé. Em vez de marchar para o mar vermelho abrir, ele espera o mar vermelho abrir para passar. Então já não é fé, é razão, pô. Não é verdade? Existem muitas pessoas assim. Deus nos chama a vivermos experiências com Ele. Em um dos momentos pode acontecer o momento da provação. Então não questione, não espere entender tudo. Tem coisas na palavra de Deus que nós só vamos entender na eternidade. Tenha um espírito pronto a obedecer aquilo que o Senhor está direcionando a sua vida. Amém, irmãos? Quarto e último momento é o momento da aprovação. Agora, Gênesis 22 ainda, versículo 9 a 12. Momento da aprovação. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Irmãos, nós podemos observar aqui no texto que Abraão, ele está disposto a fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Versículo 10 diz que ele fez o quê? Ele pegou a faca, ele já estava com a faca na mão, pronto para sacrificar o seu filho. Agora entenda, Abraão, ele não demonstrou a sua fé apenas em palavras. Ele demonstrou em quê? Em atitudes. O que eu disse no início do sermão? A fé sem obras é? Abraão mostrou a sua fé através da obediência a Deus. Muitas vezes nós demonstramos a nossa fé fazendo orações bonitas, frequentando a igreja, as atividades da igreja, aconselhando as pessoas, mas quando o circo pega fogo, como a coisa é para o nosso lado, aí parece que o mundo desaba. Parece que você tem fé em encorajar as pessoas a vida de fé, mas na hora de você ficar firme, se posicionar e viver essa vida de fé, você não consegue. Abraão, ele não demonstrou a sua fé apenas de palavras, foi através das atitudes, e foi aprovado por Deus por conta disto.
versículo 12, o que Deus disse a Abraão: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho. Meus irmãos, nós podemos escutar também do Senhor isso. Entenda, Deus sempre prova para aprovar. Deus nunca vai provar você para querer te reprovar, para querer te acusar, para querer dizer para você: está vendo? Eu sabia que você não ia conseguir, eu sabia que você ia desistir, eu sabia que você não tem fé. Jamais! A proposta de Deus, a intenção de Deus é nos provar, para aprovar, para que a gente suba cada dia mais um degrau da nossa vida cristã, mais um degrau da nossa fé. Essa é a intenção de Deus. Ele nos prova para aprovar. E quando isso acontece, nós também vamos escutar palavras de aprovação do Senhor. Deus vai me dizer assim, ó: agora eu sei que você me teme, porque nas vezes você não murmura, você ora. Agora eu sei que você me teme, porque você não guarda rancor, você perdoa. Agora eu sei que você me teme, porque você não ama os valores do mundo, mas você me ama e ama os valores da minha palavra. E eu creio, meus irmãos, que ele não foi mais o mesmo, depois dessa experiência forte que ele teve com Deus. Abraão sabia agora exatamente quem era Deus. Meus irmãos, você não será mais o mesmo, depois das experiências com Deus. As experiências com Deus servem para nos fortalecer. As experiências com Deus servem para nos fazer crescer. As experiências com Deus servem para aumentar a nossa fé. As experiências com Deus servem para nos restaurar. As experiências com Deus servem para provarmos o poder de Deus. Esse é o propósito. Deus nos chama para vivermos experiências com Ele. Em um dos momentos dessas experiências, pode aparecer o momento da aprovação. Deus lhe prova, para poder lhe aprovar. Amém? Irmãos, que experiência forte. Se nós observarmos a palavra de Deus, Abraão demonstrou que ele era um homem que tinha muita fé. Um homem que Deus podia confiar. Um homem que não tinha intenção de contrariar o Senhor. Um homem que sabia o que era prioridade na sua vida. Perceba sempre, quando Deus fala com Abraão, aqui no texto, a Bíblia diz: partiu Abraão, Deus falou para ele: sai da sua terra. Partiu Abraão. Sai agora desse lugar. Partiu Abraão. Sacrifica o seu filho. Partiu Abraão. Toda vez Abraão se movia. No momento do chamado ele obedeceu. No momento da promessa ele acreditou. No momento da aprovação ele foi aprovado. Agora nós vamos voltar ao primeiro versículo, início dessa mensagem que eu comecei. Vamos lá, para terminarmos. Olha só, olha que tremendo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não. Irmãos, olhe bem para esse texto e você vai notar que a fé tem a ver com duas realidades. Duas realidades nesse texto. Primeiro, realidade futura. Certeza daquilo que esperamos, é uma realidade futura. Eu creio que vai acontecer. É a certeza daquilo que eu espero. Eu creio que vai acontecer, realidade futura. A outra realidade é a realidade invisível. Prova das coisas que eu não estou vendo, mas eu acredito que vai chegar. Tremendo! Então a fé tem a ver com duas realidades, a realidade futura e a realidade visível. Então Abraão, o que ele fez? Ele olhou para a realidade futura e a realidade invisível, porque a fé era a certeza daquilo que ele esperava e a prova daquelas coisas que ele não estava vendo, mas que ia acontecer. Nós precisamos buscar experiências com Deus. Pastor, eu já tive experiências com Deus. Sim, meu querido, amém. As experiências foram importantes, as experiências foram marcantes na sua vida, glória a Deus, mas as experiências foi para aquele momento. Está na hora de você viver novas experiências com Deus. As experiências foi bom no momento que você Jesus, você teve a experiência do batismo quando você foi batizado, você teve outras experiências fascinantes em que Deus ouviu a sua oração, mas aquelas experiências foram para aquele momento, e você precisa continuar buscando experiências novas com Deus, senão você vai estacionar
vida cristã foram boas para aquele momento. Abraão viveu um momento nessa experiência com Deus, o momento do chamado, da promessa, da provação e da aprovação. E você? Que momento você está disposto a viver através das experiências com Deus? Porque a vida cristã, ela é relevante quando ela é profunda e não rasa. A vida cristã, ela é relevante quando ela não é vivida pela razão, mas ela é vivida pela fé. A vida cristã é relevante quando nós temos constantes experiências com Deus. Aí a pergunta que fica no final, para nós aplicar essa mensagem na nossa vida, você pensa: pastor, eu quero viver essas experiências com Deus. Pastor, eu quero experimentar isso na minha vida. Faz tanto tempo que eu não vivo essa experiência, eu quero. Pastor, o que eu faço? Vamos para a palavra novamente. Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Irmãos, vocês não terão experiências com Deus assistindo novela. Vocês não terão experiências com Deus frequentando balada. Vocês não terão experiências com Deus viciado em redes sociais. Vocês não terão experiências com Deus querendo ao mesmo tempo ter experiências com o mundo. É boca no pó, meu irmão. É boca no pó. É buscando ser obediente. Agora, entenda uma coisa. A igreja do Senhor não é formada por pessoas perfeitas. Ela é formada por pessoas obedientes. Abraão era perfeito? Quando ele foi habitar lá em Gerar, ele mentiu falando que a sua esposa era sua irmã. Moisés era perfeito? Não. Deus mandou falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então, as pessoas não são perfeitas. Por isso que a gente precisa depender de Deus. Porque se a gente fosse perfeito, para que depender de Deus? Eu daria conta de tocar a minha vida. Mas o que você precisa entender é que a igreja não é cheia de pessoas perfeitas. Ela é cheia de pessoas obedientes. Vamos falhar? Vamos. Mas vamos ter a intenção de se levantar, de se consertar e buscar um espírito pronto a obedecer. Era isso que o salmista dizia. Quando Davi cometeu o adultério, Betseba, em um dos seus salmos ele escreveu assim: Senhor, me dá um espírito pronto a obedecer. Então essa é a intenção de todo cristão, de todo verdadeiro cristão. É essa a intenção de obedecer o Senhor. Posso falhar? Posso, mas falho tentando acertar. Amém, irmãos? Fique em pé, vamos orar. Cadê o pessoal do louvor? Fazer um fundo, isso, meu irmão, faz um fundo musical. Começa aí, onde você está, a respeito de tudo isso que Deus falou no seu coração. Talvez você precisa voltar a ter essas experiências com Deus. Talvez vai começar hoje, com o seu arrependimento, com o seu conserto com Deus, algo que na sua vida precisa ser removido para que essas experiências voltem a acontecer, porque isso que está acontecendo está atrapalhando você de viver essas experiências. Você busca, você está, mas tem algo ali que você precisa se livrar, meu irmão. Eu não sei o que é, mas aquele que está usando a minha boca para dizer isso sabe o que é. Então está na hora de você voltar a viver essas experiências com Deus, porque são essas experiências que vão nos levar para perto de Deus. São essas experiências que vão aumentar a nossa fé. Experiência é tudo na vida. Vocês sabem disso. Até no mundo, você vai procurar um trabalho, você precisa ter experiência para você conseguir um bom trabalho, não é verdade? Quando você tem experiências com Deus, você aprende a confiar mais em Deus, e a sua fé vai sendo aumentada dia após dia. E aí as lutas vão vir, com certeza, mas você vai poder dizer: eu confio em Deus porque eu tenho experiência com Ele. Eu já tive várias experiências com Deus e eu posso afirmar que Ele é comigo. Por quê? Porque você não está falando baseado na experiência de alguém.
Meu irmão, está na hora de nós vivermos as nossas próprias experiências, parar de falar da experiência do outro. Puxa, que testemunho bacana, aquele irmão fez isso, aconteceu aqui na vida dele. E você? Você precisa ter as suas próprias experiências, e elas só virão quando a gente pedir a Deus, Deus, me dá esse espírito pronto a obedecer, quando a gente procurar no lugar certo. Às vezes você está com esse desejo, mas está procurando no lugar errado, está buscando em lugares errados, e não vai vir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que edificou muito a minha vida. Eu creio, ó Deus, que edificou a vida de muitos que estão aqui. Deus, no mundo em que nós vivemos, que a cada dia caminha no mal, a cada dia está pior, nós precisamos nos apegar nas experiências que nós temos com o Senhor. Porque se nós não vivermos essas experiências com o Senhor, as experiências passadas vão caindo no esquecimento, e a gente até esquece das bênçãos que uma vez o Senhor derramou sobre nós. A gente acaba esquecendo das orações que o Senhor respondeu. Por quê? Porque a gente está vivendo experiência do passado. Foram boas, foram ótimas, foram. Mas Espírito Santo, nos ajude a buscar novas experiências. Novas experiências com o Senhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, para que nós não venhamos ser contaminados, para que nós venhamos, ó Deus, corresponder o chamado, Pai. Ninguém aqui foi obrigado a aceitar o Senhor Jesus, mas no momento em que aceitou, colocou a mão no arado e não pode olhar para trás. Deus, nos ajude, Espírito Santo, remova de nós aquilo que atrapalha, toda sujeira, Pai, vai limpando, traz em nós, ó Deus, um coração quebrantado e arrependido, com a intenção de fazer as mudanças, porque muitas promessas que o Senhor quer derramar em nossa vida, só virão com as mudanças que precisamos fazer. Pai, eu preciso mudar, eu quero mudar, Senhor. Opera mudanças nas nossas vidas, Espírito Santo. Opera mudanças, para que nós possamos enxergar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A tua palavra diz que os planos do Senhor não é de nos causar dano, mas os planos do Senhor é de nos fazer prosperar, nos garantir esperança e garantir um futuro. Oh Senhor, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, porque muitas vezes a gente vem aqui, ter uma experiência maravilhosa com o Senhor aqui no culto, aí a gente sai da porta para fora e vai fazer coisas que não agradam ao Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores, ou a gente agrada um e desagrada o outro, não pode agradar a dois senhores. Muitas vezes nós temos experiências fantásticas aqui, e nós somos pegos lá fora pelo anzol de Satanás. Nos dê discernimento, Senhor, para nos livrarmos de todo embaraço, como diz a tua palavra, todo embaraço, tudo aquilo que nos impede de viver experiências profundas com o Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe.